Após cair de um penhasco, Mitsuha é transportada para um mundo medieval. Depois de um encontro quase mortal com uma matilha de lobos, ela descobre que tem um poder de se transportar entre os mundos. Mitsuha decide que vai viver nos dois mundos, e para isso ela precisará juntar 80 mil moedas de ouro. É sobre isso que veremos no recap de hoje. Então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Iniciamos essa história com a garota caindo de um penhasco, dizendo que não queria morrer, e nessa hora ela é mandada para outro lugar. Chegando lá, ela nota que tinha um machucado em sua mão, então ela usa um pano para enfaixá-la. Ela olha para o céu e percebe que a lua estava muito maior do que o normal, e nessa hora nos é explicado o motivo dela estar caindo do penhasco. Alguns garotos estavam a incomodando, então ela tentou chutar um deles, mas acabou caindo. Nesse momento descobrimos que seu nome é Mitsuha, então ela tem alguns flashbacks de um homem lhe dizendo que ela não poderia entrar em uma suposta universidade, devido ao seu histórico acadêmico ruim. Aqui descobrimos que a família de Mitsuha sofreu um acidente e todos foram de F. Um tempo se passa e vemos Mitsuha embaixo de uma árvore, se perguntando o porquê dela ainda estar viva e que lugar era aquele que ela estava. Então ela se pergunta o que seu irmão faria nessa situação, e logo depois imagina ele falando. Seu irmão parecia ser um otaku de cultura, então ele diz que ela poderia estar em outro mundo. Com isso, ela deduz que estava em outro mundo e sai à procura de comida. Vemos que um tempo se passou e ela não achou nada, e esteve simplesmente vagando por aí nos últimos dias. Logo depois, a cena muda para uma garotinha coletando alguns cogumelos. Nessa hora, ela escuta alguma coisa se mexendo no mato, e descobrimos se tratar de Mitsuha. Mitsuha cai no chão de tanto cansaço, e a garota vai até ela para ver se estava tudo bem. Logo depois, Mitsuha desmaia, e a cena muda para ela acordando do lado daquela garotinha de antes. A garota começa a falar outra língua, e Mitsuha não entende nada. Mesmo sem entender nada, Mitsuha agradece por ser salva, e a garotinha parece entender. Nessa hora, a mãe da garotinha chega em casa e a chama de Colette. Enquanto comia, Mitsuha nota que o ferimento em seu braço tinha sumido. Ela pergunta para a garotinha há quanto tempo ela estava dormindo. Ela parece não entender, então Mitsuha tenta se apresentar falando seu nome repetidas vezes para ela. Nessa hora, o pai de Colette volta e dá a ela uma boneca. Logo depois, a cena muda para o dia seguinte, onde Mitsuha acorda e vai lá fora para dar uma olhada. Nessa hora, Colette vê Mitsuha e vai falar com ela. Mitsuha nota que ela estava indo coletar algumas plantas comestíveis, então se oferece para ajudar a garota. Enquanto coletavam alguns fungos, elas são avistadas por um alcatéia de lobos. Para impedir que os lobos atacassem Colette, Mitsuha ajuda a garota a subir em uma árvore, e logo depois sai correndo para atrair a atenção dos lobos. Enquanto corria, ela acaba tropeçando e um dos lobos vai para cima dela, mas antes do lobo conseguir atacá-la, ela é teleportada para o quarto do seu irmão. Ela pega um estilingue e um canivete nas gavetas do seu irmão, e logo depois muda a cena para Colette. O galho onde ela estava tinha começado a quebrar. A cena muda novamente, dessa vez para Mitsuha pegando algumas coisas antes de voltar para onde Colette estava. Após pegar tudo o que precisava, ela se teleporta novamente para onde Colette estava. Um dos lobos tenta atacá-la, mas Mitsuha o acerta com o estilingue. Depois disso, um dos lobos vai até Mitsuha, mas ela joga pimenta nele, e logo depois usa sua faca para finalizá-lo. Os outros dois lobos ficam com medo e fogem. Logo depois, Mitsuha desmaia e a cena muda para ela acordando em um lugar todo esbranquiçado, e nessa hora aparece um gato da sorte e diz que Mitsuha tinha arrancado um pedaço dele. Mitsuha não entende nada, então o gato explica que o forte desejo de não morrer de Mitsuha acabou arrancando um pedaço de sua energia espiritual, e com isso Mitsuha acabou indo parar em outro mundo. Ele também diz que devido a isso, Mitsuha ganhou a habilidade de transitar entre os mundos. Após a conversa, o gato pergunta para Mitsuha se ela tinha algum pedido a fazer, e ela pede a habilidade de entender outras línguas. Logo depois disso, Mitsuha acorda e percebe que conseguia entender perfeitamente o que Colette falava. Após isso, o pai de Colette aparece e dá algumas moedas para Mitsuha como pagamento por ela ter salvo sua filha. De tarde, enquanto Mitsuha pensava no que faria a partir de agora, já que ela tinha a habilidade de viajar entre os mundos, ela percebe que poderia usar as moedas de ouro e outras coisas valiosas desse mundo para vendê-las em seu outro mundo. O mais estranho de tudo é que ela fica imaginando o seu irmão falando com ela, mesmo seu irmão já tendo batido as botas. Ela pensa que a habilidade de transitar entre mundos era algo realmente apelão, mas que poderia perdê-la a qualquer momento. Então ela começa a fazer as contas e percebe que se ela quisesse viver uma vida de conforto, tanto em um mundo quanto no outro, ela precisaria ter apenas 2 bilhões de ienes. No dia seguinte, Mitsuha sai para juntar algumas informações. Nessa hora, ela encontra dois aldeões que falam para ela sobre a capital real. Então ela pergunta se havia alguma forma de chegar lá e inventa uma história dizendo que ela tinha combinado com alguns amigos que se algo acontecesse, eles se encontrariam lá.
Colette, que estava passando bem na hora, escuta a conversa e parece ficar triste após escutar que Mitsuha planejava ir embora. Um dos aldeões diz que no dia seguinte uma carroça partiria rumo à cidade. Mitsuha pergunta que horas a carroça partiria, mas o aldeão só diz que seria de manhã. Nessa hora, Colette aparece e começa a chorar por não querer que Mitsuha fosse embora. Mitsuha diz que estaria tudo bem e promete voltar à cidade para visitá-la. No dia seguinte, Mitsuha se despede de todos e parte rumo à cidade. No caminho para a cidade, ela percebe que já fazia um bom tempo desde a última vez que tinha tomado um banho. Então ela pede para o cara que estava conduzindo a carroça deixá-la naquele local. Após isso, ela usa seu poder para voltar para o seu mundo e logo depois ela vai tomar um banho. No dia seguinte, ainda no seu mundo, Mitsuha pega um carro e sai para vender algumas coisas que ela tinha trazido do outro mundo. No final do dia, podemos ver que ela conseguiu juntar uma boa grana. Logo depois, ela começa a pesquisar sobre a Companhia Militar de Segurança Privada, companhia essa que combate ameaças e protege dignitários. Ela parece se interessar por um grupo de militares conhecidos como Wolfang. Logo depois, ela usa sua habilidade para se teleportar até uma base militar em Wiseman. Chegando lá, ela oferece dinheiro para o guarda e pede para falar com a pessoa no comando. Ela se apresenta e fala com o capitão no comando. Nessa hora, a cena muda para ela se perguntando se tinha conseguido convencer os militares de que ela era uma garota rica de um país distante. E descobrimos o motivo dela ter ido falar com os militares. Ela estava em busca de um meio de autodefesa, já que não sabia os perigos que a aguardavam no outro mundo. No dia seguinte, ela vai novamente até a base e fala para o capitão dar uma analisada em uma moeda de ouro. E logo depois, ela fala que planejava trocar inúmeras dessas moedas por dinheiro. Para isso, ela precisaria da ajuda do capitão e seu grupo de soldados. Após isso, eles fecham um trato e logo depois o capitão leva Mitsuha para ter algumas aulas de tiro. E durante as aulas, ela acaba errando o alvo miseravelmente. Após vários dias seguindo a mesma rotina de aulas de tiro e pesquisas, ela finalmente se prepara para voltar ao outro mundo. Então ela pega uma moto e se teleporta de volta para o outro mundo. Chegando lá, ela começa a seguir a estrada, mas ela acaba avistando alguns caçadores na frente. Então ela se teleporta rapidamente de volta para o seu quarto. Um tempo se passa e ela finalmente conseguiu chegar até a cidade. Chegando lá, ela tenta ir falar com um tal de Conde Bosses, mas por não ter um convite, os guardas não deixam ela entrar. Nessa hora, ela vê uma carruagem passando e dentro dela tinham dois jovens. A velha que estava do seu lado diz que aqueles dois eram filhos do conde. Nessa hora, ela vê uma chance de chegar até o conde, então ela se teleporta até a estrada onde a carruagem passaria quando estivessem voltando para a mansão. Um tempo se passa e ela nota que a carruagem estava se aproximando. Nessa hora, ela acende alguns fogos de artifício e os joga para assustar os cavalos, e logo em seguida ela finge ter sido atropelada pela carruagem. Os filhos do conde descem e mandam um lacaio levar a garota até a mansão. Logo depois, a cena muda para ela acordando em uma cama. Nesse momento, um dos homens presentes no local se apresenta como Conde Bosses. Ele parece ser gente boa e pergunta se a garota estava bem e pede desculpas pelo acontecido. Alguns momentos depois, vemos Mitsuha se apresentando para o Conde Bosses e sua família. Ela diz que tinha vindo de uma nação distante chamada Japão e fala que estava lá pois ela e seus amigos tinham sido atacados por um animal selvagem. Não parece não, viu? E logo depois, ela foi salva por um dos súditos de Bosses. História essa que tanto você quanto eu sabemos que é mentira. Mitsuha tenta a todo momento manter a postura de alguém nobre. Depois disso, Mitsuha dá de presente uma faca de multiusos para o Conde Bosses. Presente esse que deixa ele e sua família impressionados com o objeto. Logo depois, ela fala que planejava ir para a capital real. Nessa hora, o conde se oferece para deixá-la passar a noite em sua casa. Um tempo depois, podemos ver Mitsuha se arrumando, pois o conde tinha a convidado para jantar com ele e sua família. Chegando lá, o conde apresenta sua família, formada por sua esposa chamada de Iris e seus 3 filhos chamados de Alex, Theodore e Beatrice. O conde pede para ela contar um pouco mais de sua história. Então ela conta que era de um país distante e que tinha saído de lá por causa de uma disputa pela sucessão, já que seu pai tinha falecido graças a uma doença e sua mãe faleceu no dia que ela nasceu. Com isso, só sobraram ela e seu irmão mais novo para assumir o controle do país. Devido a isso, acabou gerando um conflito de pessoas contra e a favor dela assumir o poder. E obviamente, tudo isso é mentira. Mas o conde e sua família caem direitinho no papo de Mitsuha. E por mais que essa história esteja ficando boa, infelizmente vai ter que ficar por aqui. Mas caso você queira uma parte 2, deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.